Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Clube Atlético Mineiro e a fama de mal pagador que tem atrapalhado em negociações. Você quer um exemplo claro? Matias Galarza, volante argentino do Talleres. Galarza quer jogar no Atlético, foi indicado pelo Sampaoli. Não há problema entre o atleta e o clube, mas o Galo não consegue avançar com o Talleres. O time argentino exige garantias bancárias ou pagamento à vista, quase ninguém mais faz pagamentos à vista. E essa dificuldade imposta pelo Talleres tem tudo a ver com várias das últimas compras feitas pelo Atlético que não foram honradas. Você quer mais um exemplo? O volante Alan recentemente foi especulado no Galo. O Atlético se apressou em dizer que nesse momento não conta com o atleta do Flamengo, mas nem daria para contar. Um dos empresários do Alan cobra desde 2016 uma dívida do Atlético. E diante desse cenário, o próprio representante do Alan não quer fazer negócio com o Clube Atlético Mineiro. O que mais chama a atenção é que isso acontece num time cujos donos, ou pelo menos os acionistas majoritários, têm uma fortuna estimada em 10 bilhões de reais. Eu me refiro a Rubens e Rafael Menin. Atlético que ao longo do ano também colecionou problemas de pagamentos de direitos de imagem, de luvas e comissões. Vale a lembrança de que o Rony chegou a entrar com uma ação na justiça para quebra do contrato contra o Atlético. Essa ação foi retirada depois de um acordo com ele e seu empresário. O Scarpa chegou a mandar também uma notificação extrajudicial. Zagueiro dando adeus, fiquei curioso. Quem é que tá se despedindo do Galo? Tem volante também pra deixar o galão da massa? Rapaz, o Atlético nesse processo de reformulação e aos poucos a gente vai tendo os nomes, né? Das saídas, por enquanto só das saídas, né? Da chegada ainda nenhum anúncio, mas oficialmente o Atlético se despedindo de Bruno Fux, zagueiro que foi emprestado ao Palmeiras no início da temporada, e o Palmeiras, Thiago, exerceu o direito de compra do zagueiro Bruno Fux, então não retorna à cidade do Galo, e com isso o Galo vai faturar uma grana bem considerável, viu? O valor total, 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, e conversando com pessoas do Galo, esse valor, ele representa quase 50% a mais do que o Atlético investiu, pagou para ter o Bruno Fux. Então o Galo agradecendo ao Bruno Fux pelos serviços prestados e agora é em definitivo jogador do Palmeiras. E eu falei também de saída de um volante. E a gente vem falando isso há alguns dias na Itatiaia sobre o Fausto Vera, argentino, que está fora dos planos do Atlético. Foi contratado, a pedido do Gabriel Milito, cerca de 30 milhões de reais, e o Galo agora acertando um empréstimo com opção de compra no final de 2026. Só que olha o cenário, Thiago, são dois clubes que chegaram aos números que o Atlético pediu. O Tigres do México é a grande novidade e também o River Plate da Argentina. Então o Tigres, informação que você acompanha em primeira mão aqui na Itatiaia, o nome do clube mexicano interessado no Fausto Vera, e o River. E agora tá nas mãos do volante argentino decidir o seu futuro. Ou vai para casa, volta para a Argentina, ou vai curtir um pouquinho do México. Tem muitos jogadores atuando por lá, inclusive o Gabriel Milito também está no futebol mexicano, foi quem pediu o Fausto Vera no Atlético, pode encontrar por lá também o seu treinador favorito aí, o volante atleticano. Sobre o Fausto Vera, o Alex já resumiu, Fausto Vera é Fausto Vera. Sobre a proposta, eu me lembro que o River tinha feito uma proposta de empréstimo para depois, com direitos fixados, se fosse o caso, comprar o jogador. Mudou o cenário e eu acho que se ele tiver que escolher entre o Tigres e o River, ele deve optar pelo River, volta para casa, ficar perto da família lá na Argentina. A mudança nesse caso é que o Atlético vai receber também pelo empréstimo, tá? Não vai só mandar o Fausto Vera e o River ou o Tigres pagando o salário. Então o Atlético vai receber uma compensação e depois, quem sabe, mais um dinheiro pela venda do Fausto Vera. Aí, Ale Oliveira, é aquela história de ficar livre já tá bom. Eu acho que o Fausto Vera, realmente, ele veio... Até eu faço sempre uma comparação que ele foi comprado mais ou menos nos moldes, nos valores do Rodrigo Garro, né? Que é um jogador
que é acima da média, né? Um jogador que teve problemas de lesão, né? Nesse ano, mas que é tecnicamente muito potente. Eu acho que é abrir espaço, né? Também no elenco e na folha salarial também, para você trazer um outro jogador que tenha a condição de representar o Atlético com mais propriedade. Eu acho que o Fausto Vera vai procurar o espaço dele, o Atlético ganha aí a possibilidade de uma nova contratação. Existe uma carência já na posição, né? E ainda saindo um jogador que joga naquele setor, eu acho que você precisa de pelo menos 2 contratações nessa posição e o Atlético está se mexendo para isso. Ô Ale, e a gente até trouxe ontem aqui na Itatiaia, está falando de prioridades, né, de setores. Olha só, o Atlético tem 5 prioridades nesse momento, que é contratar um primeiro volante, um lateral esquerdo, um lateral direito, um ponta direita e um centroavante. Então essas são as 5 prioridades do Atlético no mercado neste momento. Por favor, com calma. Vamos lá. Primeiro volante, 1. Lateral... Mas é a prioridade número 1 ou você está elencando por posição? São 5 prioridades do Atlético no mercado agora. Mas não tem uma mais importante que a outra, não? Não, são essas 5 prioridades. Eu acho que volante devia ser a prioridade... Não tem, né? 001, né? Não tem nenhuma opção, né? Hoje não tem nenhuma. Quer que eu repita? Repita! Um primeiro volante, um lateral esquerdo, um lateral direito, um ponta direita e um centroavante. Ó, o lateral esquerdo vai trazer um pra competir ou pra ser reserva do Arana, correto? Deve ser o Juninho Capixaba. Teoricamente é isso, né? O lateral direito acho que tinha que trazer 2, né? Eu também acho. Porque o Henrique, até agora ninguém falou do Saravia. Não, Saravia não renova. Tá fora. Tá fora. O Natanael fica. Nesse momento, sim. Então tem que trazer um lateral pra ser titular, né? Titular. Vai ter que investir. É. Aliás, oposiçãozinha difícil tal do lateral, Difícil, até pensando em seleção brasileira, né? Difícil. O Danilo tá jogando até hoje, Pois é. Ele zagueiro no Flamengo. Anos, O centroavante é uma história do Atlético da janela passada, né? Cuca não queria de jeito nenhum um centroavante. Não queria? Não queria. Não, na cabeça do Cuca, o que ele tinha lá? Ele tinha o Hulk pra jogar de centroavante, ele tinha o Júnior Santos pra fazer essa função e o Rony. Então, na cabeça do Cuca, ele tinha 3 centroavantes, né? Sim. Então, na composição de elenco, ele pensou assim, e aí acabou que ficou sem centroavante, né? E ponta. Então, ponta direita e o centroavante a gente falou, então ponta direita. Hoje, quem que o Atlético tem de ponta direita? Pois é, o Coelho e o Dudu podem fazer essa função, né? Mas se dão melhor no lado esquerdo. Correto, Ale? Correto. Então, o Atlético vê essa necessidade de buscar uma peça pro lado direito. Esse ano o Atlético trouxe um monte de ponta, né? O Júnior Santos, por exemplo, né, que foi uma contratação, uma aposta cara que trouxe o Atlético e acabou não rendendo, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte, um intervalo rápido pra na volta a gente contar essa história do Júnior Santos. Ele fica ou não fica? O Atlético gastou uma barba de dinheiro com o Júnior Santos. Vai dar a ele mais uma oportunidade? Ô Henrique André, afinal de contas, o Júnior Santos vai ter mais uma chance no Galo? Vai ter crédito pra tentar se recuperar pra próxima temporada? Eu acho que com o São Paulo ele nem jogou, né? Vamos trazer os números do Júnior Santos aqui, que foi contratado, Thiago, por 8 milhões de dólares. E na cotação da época, o Atlético teve que desembolsar 48 milhões para o Botafogo. O Júnior Santos, na temporada, ele fez 28 jogos e marcou 2 gols. Foram 835 minutos jogados. Isso corresponde a 9 partidas completas. Só que ele não fez nenhuma com os 90 minutos, né, de bola rolando, não foi titular em nenhum jogo pelo Galo. E ele falou de muitas lesões. Olha só, em fevereiro, ele teve uma lesão na panturrilha, ficou 44 dias fora e perdeu 6 partidas. Em abril, ele volta, tem uma nova lesão, desta vez muscular na coxa, fica 31 dias fora e perde mais 8 jogos. Aí vem julho, ele tem uma gripe, ok, mas perde uma semana e nessa semana outros 2 jogos. E agora no fim de setembro, ele rompe os tendões do adutor direito e reto abdominal na região púbica e perde 19 jogos. Então, o Júnior Santos, dos quase 50 milhões de reais que o Atlético investiu, não entregou absolutamente nada do esperado, né, Thiago? Eu me lembro muito bem, eu não sei se foi a estreia dele ou o segundo ou terceiro jogo, acho que foi no Mineirão até. Eu tava atrás do gol e ele foi dar uma pedalada e tropeçou na bola. Falei, meu Deus do céu. Foi expulso nesse jogo? Não lembro, acho que sim. Foi também, né? Foi expulso. Depois pesquisa isso. Se não foi a estreia dele, foi o segundo ou terceiro jogo. Cara, eu olhei pra aquilo e falei, gente, não é possível.
E aí, várias vezes em que eu entrevistava, ele falou: olha, eu não fiz pré-temporada, né? Eu acho que ele teve as férias prolongadas que o Botafogo teve Mundial de Clubes, ele demorou a chegar, enfim. E dali a conta chegou, né? A conta chegou. Ele fez jogos muito ruins, tá, Júnior Santos? Você fez jogos muito abaixo, e buscava linha de fundo, saía com bola e tudo. Foi mesmo um desastre a temporada do Júnior Santos. Talvez muito explicado por essa pouquíssima pré-temporada feita, também pelas lesões, se soma a isso, né? O desempenho dele, Júnior Santos. Você achou aí, Henrique André? Achei, a expulsão foi contra o Atlético. Quero a sua opinião, Marques. Merece mais uma chance? Deixaria o Júnior Santos mais uma temporada? Tentaria um novo negócio? Abrir espaço para ele em um outro clube? Quero a sua opinião também, Olê Marques. Eu digo para se esquecer, amigo, porque havia uma expectativa muito alta, né? Muito alta em cima deste atleta que custou aos cofres atleticanos aproximadamente, vocês me corrijam aí qualquer coisa, né? 8 milhões de dólares para um contrato de 4 anos. Júnior Santos, que já no ano passado no Botafogo tinha enfrentado algumas questões de lesões musculares, foi decisivo vestindo a camiseta do Clube Carioca na final da Libertadores contra o próprio Atlético, fazendo o gol mais importante daquele clube, né? O gol do título carioca, né? Campeão da Libertadores. Mas um ano de muitas lesões aqui no Atlético, né? Lesões, sobretudo musculares. Para um atleta que tem as suas valências de velocidade, esse é o tipo de lesão que atrapalha muito, porque tira a confiança, tira a velocidade, né? Ele que precisa muito dessas valências, Thiago, porque tem faro de gol, tem o drible fácil, tem a velocidade, e a partir das lesões musculares isso tudo mexe com a confiança do atleta, né? Ele nunca ou jamais foi o Júnior Santos que nós nos acostumamos a ver, principalmente nos seus primeiros anos no Botafogo. De velocidade, de arranque, de drible, de artilharia, ele não compareceu neste ano de 25 aqui vestindo a camiseta do Atlético. E aí as pessoas perguntam, e como fazer, né? Se um atleta dessa magnitude, com ainda 3 anos de contrato, a gente libera, a gente negocia. Primeiro, eu acho que não consegue negociar um atleta em baixa. Você quer reaver o seu alto investimento, você tem que recuperá-lo aqui na sua casa, recuperá-lo clinicamente, principalmente, dar confiança a esse atleta. A pré-temporada está chegando aí, a gente torce que já dentro da pré-temporada ele se insira nesse processo para treinar junto com os outros atletas, né? Treinar em alto nível e tentar recuperar principalmente a sua parte física. É um atleta que precisa muito, mas muito da sua parte física, né? Um jogador de velocidade, volto a falar aqui, né? E aí colocá-lo, Thiago, na arena, na jaula dos leões, dentro das 4 linhas, para que de alguma forma ele seja aproveitado e o Atlético possa rever o seu alto investimento. Eu não digo nem numa possível venda ou revenda, mas que ele reveja o seu investimento dentro das 4 linhas mesmo, um atleta performando, jogando, sendo decisivo. Se ele fizer isso na temporada 26, já valeu o investimento. Então, se eu sou o Clube Atlético Mineiro, eu invisto nesse atleta, dando apoio, dando condições a ele para brilhar ainda vestindo a camiseta do Atlético. São mais 3 anos de contrato, a gente não pode lembrar disso. Colocou na temporada, não andou, todos precisam colocar a sandália da humildade, reconhecer o erro e andar para frente. Mas enquanto ele está aqui com um contrato de mais 3 anos, eu tentaria, de alguma forma ou de todas as formas, recuperá-lo fisicamente, tecnicamente, colocá-lo na arena novamente, dentro dos jogos, né, e tentar reaver esse alto investimento. Vamos ver como é que o Atlético pensa aí o 2026. De repente, os próprios reforços já estão dentro da própria casa. Tem aí o Júnior Santos, né, que teve muita moral no futebol brasileiro. Já o Dudu retornou bem nesta temporada vestindo a camiseta do Atlético. Tem Coelho voltando também, mas o Atlético tem que se movimentar, se mexer no mercado, porque esse clube ainda precisa de muitos e muitos reforços em todas as partes, né, em todas as posições do campo. Já tem data para reapresentação? Sim, dia 2 de janeiro, os jogadores se reapresentam na Cidade do Galo, caras novas e também as caras antigas, né? Expectativa para saber quem fica e também quem sai. Falando de Cidade do Galo, ontem o Rubens Menin esteve por lá com o Renato Salvador, também o Pedro Daniel, que é o novo CEO, Paulo Brax, o SCO, e o Luiz Carlos Azevedo, que é o gerente geral da base, Thiago. E numa reunião que garante aí
o Atlético apontando um alto investimento agora para melhorar a estrutura da cidade do Galo, pensando na formação de atletas, nas categorias de base. Então, vai investir em equipamento, vai investir também em infraestrutura, pensando lá na frente, né? Pensando nos jovens como essa possível fonte de renda e também entrega dentro de campo, o Atlético pensando no futuro. Então, essa reunião bastante importante ontem lá no centro de treinamentos. Fala Massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia de todos. Antes de deixar o vídeo, peço aí o like de vocês para dar aquela força pro canal. Como sempre vocês vêm dando aí pro canal, muito obrigado a todos mesmo, de verdade. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias do canal aí, para vocês ficarem sempre informados, tudo que acontece dentro do clube. Então não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também, que é muito importante, que o YouTube avisa tudo para vocês toda vez que sai um vídeo novo aqui no canal, tá? Então fica à vontade para deixar a opinião de vocês no espaço de comentário do canal, que nós sempre estamos olhando e respondendo a todos. Isso também ajuda demais o canal a continuar crescendo, então é muito importante que vocês deixem comentário de vocês. Então, muito obrigado, tá? Fiquem à vontade, o canal é de vocês. E mais uma vez, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu, Massa!